E aí, galera, bora para mais um vídeo de fechamento. Estamos aqui nessa terça-feira, dia 13/8, para mais um vídeo de fechamento. Então, vamos embora aí para mais um dia de alta para esse índice, para mais um dia de queda para esse dólar. Onde iremos parar com esses gráficos? 132.600 pontos, índice fechando simplesmente em sua máxima. Olha lá o candle do diário. Simplesmente nem um tique acima da máxima, fechou totalmente sólido esse movimento. E é isso, né? Sétimo pregão consecutivo de alta. A gente tá buscando o alvo aqui, ó, do diário, tá na casa dos 133. Em relação ao Ibov, a gente já cumpriu aqui, ó, o primeiro alvo do Ibov, chegando nessa região no sexto candle consecutivo, que é justamente, ó, alvo dessa bandeira aqui, desse canal de baixa aqui rompido, trocado polaridade, simplesmente deu continuidade e veio buscar essa região aqui de primeiro alvo em movimento consecutivo, né? Candles sequenciais, ó. Tô gravando esse vídeo de fechamento agora já com o mercado fechado, então já deixa aqui, ó, dedo no like, fortalece aí também com o seu comentário. O seu comentário ajuda bastante aqui no engajamento do vídeo, a levar esse vídeo para mais pessoas e não custa nada para você. Então, fortalece aí, ó, com um salve nos comentários, já vai ajudar bastante. Bom, galera, sétimo dia consecutivo desse índice. Há muito tempo aqui, ó, pelo menos dentro dos nossos backtests, a gente tem um dia, se a gente for voltar para trás aqui, ó, teve um dia que a gente deu uma derretida aqui no índice, que é aquele negócio, né? Quando a gente vem para os 5 minutos, o preço chegou muito próximo aqui da 200, mas não testou. Esse daqui foi o dia que a gente passou 1, 2, 3, 4, 5 dias sem testar 200, é isso? Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 dias sem testar a 200 dos 5, que é essa média móvel de 20 aqui dos 60 minutos. Fora isso, se a gente for realmente buscar mais dias, a gente não tem uma distorção tão grande assim em relação à média móvel de 20, pois estamos sim no seu quinto dia sem testar. Como sempre, né, índice aqui, o mercado sendo soberano, o mercado faz o que ele quer, o mercado ele renova as suas estatísticas, então já vai aí para nossa planilha do nosso backtest que 5 dias são possíveis sim de passar sem testar a média móvel de 200 dos 5 minutos. Por isso que eu sempre comento, a gente tem as estatísticas, mas isso não pode gerar viés, não pode falar, você só ficar enxergando aquilo, a gente deve seguir o preço. E o que o preço disse para nós aqui, para esse índice? Bom, galera, a gente já sabe que o índice está sendo guiado somente pela média móvel curta, né? Olhando esses 60 minutos aqui, a média móvel curta está conduzindo esse preço. Ontem a gente tem uma barra compradora desse movimento, uma barra compradora que não foi perdida aqui a sua metade dessa barra, o preço simplesmente ficou de maneira lateral. Então, por mais que o índice esteja aí dando continuidade no movimento comprador, ele deu uma diminuição aqui, ele diminuiu um pouquinho a sua pressão de compra, o seu deslocamento. Então, realmente está um pouco mais difícil de pegar essa movimentação do índice, porque principalmente nesses dias ele tem entregue uma movimentação um pouco mais direcional, principalmente na abertura, e depois ele tem trabalhado ou dentro da lateralidade, ou então subindo aqui, mas no formato de canal. Realmente fica um pouco mais aí, ele perde aquela questão de potência para realmente entregar aqueles movimentos muito rápidos que a gente realmente está acostumado. Mas enxergando o que a gente tem para o pregão de hoje, o que a gente tinha aqui para o cenário nosso, né? A nossa abertura, como foi a nossa abertura para esse índice? Bom, pelos 5 minutos, a gente tem um cenário de Fab 4 um pouco mais larga. Pelo 2 minutos, nós temos um cenário de Fab 4 comprimida. Dentro de um cenário de Fab 4 comprimida, bom, a Fab 4 é a união aí dos 4 fabulosos dentro do operacional Oliver Velez. Então, a gente tem aqui essa Fab 4 comprimida pelo cenário 2 minutos e um pouco mais expandida pelos 5 minutos. O primeiro candle, ele faz a confirmação de saída, é a nossa ativação dessa estratégia operacional de abertura. E aí, justamente aqui, a gente tem a primeira oportunidade desse índice. Bom, sequência de alta, movimento muito forte comprador, vários dias consecutivos, é mais continuação de alta dentro dessa primeira oportunidade. E aí fica a questão do seguinte, qual que era o primeiro nível de resistência que a gente estava demarcando aqui no pregão de ontem? É a máxima do pregão de ontem, olha só que região aqui, ó,
que o preço ontem não conseguiu ultrapassar. Então, essa primeira barra, ela gera essa primeira oportunidade, só que se você for pensar em trazer até essa primeira região aqui, ó, de máxima do dia anterior, você comprar aqui com stop aqui embaixo, acaba ficando um risco-retorno se você for fazer essa saída, ou então parcial aqui, não fica interessante a relação risco-retorno. Por conta disso, qual foi nossa dica aqui para nossa abertura? Inclusive, eu postei lá nos meus stories a gravação da minha tela no trade de abertura aqui com a galera. Falei, ó galera, o rompimento da barra 1 já é o nosso trade de Fab4, e uma opção para você não colocar um stop tão grande é colocar um stop de Pablito, colocar o stop justamente aqui dentro da barra 2, porque você vai usar um stop muito mais curto e vai estar aqui aproveitando a potência desse movimento. Utilizando o stop aqui na barra 2, o stop não foi acionado, o preço simplesmente disparou e foi embora. Após romper a máxima aqui do dia anterior, a gente faz o quê? Pivotamos em cima dela, rompemos, trocamos polaridade, barra número 6 da sequência nesse movimento. E aí, quais regiões a gente vem buscar para esse movimento do índice? Quando a gente pega, por exemplo, esse 15 minutos, o que a gente estava fazendo aqui no movimento de ontem? Um cenário de um breakout. Um breakout é justamente um movimento andando de lado até essa lateralidade ser rompida. E a gente já tem o rompimento da lateralidade nessa primeira barra aqui dos 15 minutos. Os 5 minutos também fecha bem sólida aqui nessa saída de movimento, ou seja, dá sequência no movimento vigente aqui de alta do índice. E aí, qual é o alvo de um breakout? O alvo do breakout é duplicar o breakout para cima. Então, é 100% desse breakout. Duplicando o breakout, eu pego dessa mínima para essa máxima aqui e eu espelho através aqui da ferramenta de projeção de Fibo. Espelhando esse movimento, a gente simplesmente busca região de primeiro alvo desse espelhamento aqui em linha reta nesse trade de abertura. Um trade que, se você comprou nesse Fab4 e saiu lá no primeiro alvo, deu 460 pontos. Se você saiu na condução, você pegou aqui um pouco menos, ó, você pegou aqui na condução do trade, rendeu mais de 315 pontos. Então, foi a primeira oportunidade dentro do nosso operacional, uma região num estado comprimido. E aí já vem o quê? Já vem a nossa interpretação de contexto. Quando a gente vem para a interpretação de contexto, a gente identifica a possibilidade 9 a cada 10 vezes de uma primeira saída do estado comprimido gerar um segundo movimento para renovar as máximas desse movimento. E aí, apenas em 10% das vezes, a gente vai sair de um estado comprimido e vai gerar aqui um A, um retorno em A. Inclusive, esse dado, essa informação eu coloquei também lá nos stories do Instagram. Então, quando a gente tem essa possibilidade mais de continuação do movimento, a gente aguarda um segundo movimento. E aí a gente já consegue identificar, tanto que eu não optei por fazer vendas aqui dentro desse pullback, justamente por conta disso. Ah, Alisson, ele perde as médias, ele se realinha e inclina aqui para baixo. Só que esse movimento, ele não tem característica de início de movimento. Ele tem mais característica de correção desse movimento comprador. Tanto que, se a gente pegar a retração desse movimento todo aqui, ó, de alta, a gente volta para casa dos 50%. O índice tem respeitado bastante, o índice respeita muito a retração de 50%, que é metade desse movimento aqui, ó. Movimento comprador, a correção veio exatamente aqui no nível de 50%. Além do nível de 50%, a gente tem uma troca de polaridade com a região da máxima do pregão de ontem. Olha só, o que ontem até o momento estava sendo resistência, após ser rompido, trabalha como nível de suporte. E aí a gente vem justamente para essa região aqui e deixa o candle possível de continuidade do movimento. Essa barra número 41 aqui, né? Deixa eu aproximar aqui para ver. É isso aí, ó, essa barra número 41. Então, eu não pensei em vender essa top in tail aqui, número 35. Não pensei em vender a top in tail número 32. Não pensei em vender essa barra número 28. Não pensei em vender essa barra número 38. Por quê? Porque estamos dentro de um primeiro pullback. E o primeiro pullback dificilmente vai provocar uma reversão. Esse é o cenário de contexto aqui que a gente consegue entender de acordo com o nosso operacional. E aí você aguarda por uma próxima oportunidade. A próxima oportunidade veio justamente aqui nessa barra número 41,
onde que se a gente aumenta o time frame, olha só onde é que estava localizado nos 5 minutos. Olha que carinha de pullback esse movimento aqui, ó. Repara no seguinte, quantas barras formaram esse movimento comprador aqui? Esse movimento comprador foi formado em 5 barras. Quantas barras são necessárias para anular metade desse movimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 barras vendedoras. Então, eu precisei do dobro de barras vendedoras para anular metade do movimento comprador. Onde está a potência? Onde está a força desse movimento? Ainda está do lado comprador desse índice. Então, a gente tem aqui também pelos 5 minutos uma entrada legal de VBS no rompimento dessa barra número 16. Ele faz aqui o pullback cadenciado. Entrada aqui em Lock 1 nos 5 minutos, na troca de polaridade e na correção de 50%. Pelo 2 minutos, você também teria entrado aqui ó, já na confirmação da barra número 41. E o preço faz o quê? Busca novas regiões de máxima. Busca novas regiões de máxima, deixa aqui ó, uma região de venda, uma região de resistência até o momento. Ó. Só que o preço em momento nenhum ele perde a sua característica de tendência de alta. Olha só o que a gente vai fazendo aqui dentro desse cenário. Se você gosta até de utilizar figuras, ele vem fazendo o quê? Um cenário de um triângulo, ó, justamente para fazer o seu rompimento ascendente. Os fundos vão sendo ascendentes aqui nessa movimentação. Ó. A gente tem esse fundo, fundo ascendente, fundo em mesmo nível. Preço simplesmente vai amassando essa região de resistência, amassando essa região de resistência até o momento em que a gente consegue fazer o rompimento dessa região. Se você não consegue, às vezes, enxergar toda essa movimentação pelo time frame mais curto, que nem eu faço o fechamento aqui pelo time frame de 2 minutos, sobe o time frame. Muitas vezes o 2 minutos é até uma dica aí que fica. Eu baixei o meu time frame para operar 2 minutos, depois que eu já era consistente, depois que eu já sabia operar time frame de 5 minutos. Mas o meu gráfico âncora aqui, onde eu realmente aprendi e comecei a me desenvolver, foi no time frame de 5 minutos. Depois realmente que eu já estava afiado, conseguindo entender as movimentações que o mercado fazia, eu diminuí o meu time frame para 2 minutos para conseguir localizar entradas mais baratas, conseguir aí localizar pontos menores de stop, conseguir entrar antecipado no movimento. Ou então, quando o movimento ele já acelera bastante, fica bastante volátil, o 2 minutos ele consegue me entregar possibilidades, alguns filtros. Olha só, por exemplo, aqui ó, nos 5 minutos. Se eu espero uma barra da cor contrária aparecer nesse primeiro movimento aqui, ó, eu simplesmente não tenho entrada por barra de cor contrária. Pelo 2 minutos eu tenho aqui essa barra 5, é uma RBI. É uma barra forte aqui, ó, após esse movimento comprador. Opa, deixa eu pintar de verde, ó, após esse movimento comprador forte, eu tenho uma barra de descanso. Esse descanso aqui troca polaridade e o preço simplesmente duplica esse primeiro movimento. Então, é um cenário onde eu consigo analisar possibilidades de abraçar movimentos no meio de um movimento onde já está acontecendo. Mas isso vem de acordo com o quê? Com a experiência, com o seu desenvolvimento, seu tempo de tela. Então, se você quer filtrar um pouquinho mais, não ser violinado em muitos dos movimentos, opera uns 5 minutos. Os 5 minutos é um gráfico âncora. Utiliza um time frame às vezes maior para conseguir casar as análises. Eu gosto bastante do 15 minutos. E olha só pelo 15 minutos como é bem possível a gente identificar a potência que os compradores ainda estão colocando no gráfico. Olha o tamanho dessa jamanta compradora. Olha o tamanho desse pullback aqui, ó. São 3 barras praticamente para anular uma barra compradora. E aí o comprador coloca mais barra. Olha o tamanho e um pullback bem cadenciado aqui nos 15 minutos. Quando você enxerga isso, você vê que não tem potência de vendedor aqui, ó. Apenas o comprador tirou o pé do acelerador. E aí o vendedor vem fazendo o quê? Começa a produzir o cenário do pullback. Então, é algo que você consegue filtrar olhando mais time frames, no caso maior, né, para você evitar ser aí trollado pelo mercado. E aí a gente tem aqui pelo 15 minutos, olha que entrada legal pelo 15 minutos. Essa barra número 17 é uma barra dentro do nosso operacional e ela tem stop de 100 pontos operando pelo 15 minutos. Você compraria essa barra número 17 para trazer aqui até a região de segundo alvo desse breakout do dia anterior. Então, o breakout, a gente tende a duplicar o contexto dele. Eu comentei antes, né? Então, até o 100% tinha alvo aqui no 420, que foi justamente essa região
onde foi atingida, e aqui você teria feito uma entrada, é um setup aqui de uma GBR, essa barra número 17, e ela está na sua localização ideal para dar continuidade no movimento. Então, assim, ó, não é só simplesmente olhar um padrão, olhar ali um setup e executar. Você tem que entender também que a gente tem localizações ideais para executar esse cenário. E essa barrinha número 17 dos 15 minutos estava numa região ideal para executar esse tipo de contexto. Uma possibilidade aqui, ó, de utilizar o bola como região de suporte, já era uma região aqui, ó, de suporte anterior, aqui também foi utilizado como suporte. Calçado pelas médias, pelos 5 minutos, foi uma entrada aqui na continuação desse movimento, ó. Veio aqui para romper essa região de fundo, com várias barras consecutivas, 4 barras consecutivas para efetuar o rompimento dessa mínima, muito improvável que isso seja efetivado, e ele também deixa aqui uma GBR agora em outra localização para também fazer essa virada desse movimento. E o índice realmente veio buscar o alvo de 100%, e se tivesse mais pregão, teria buscado alvos mais acima. A gente realmente está tendendo aqui a vir buscar a casa de 133 mil pontos. Se a gente for aumentar time frames, a gente percebe que os vendedores não estão tendo vez. Olha que barra grande vendedora, simplesmente sem dar continuidade, já sendo eliminada. Uma red bar takeout aqui, a barra 24. Então, índice aí continua dentro da sua potência, não testou pelo quinto dia consecutivo aqui a média móvel de 200 dos 5 minutos, e que isso não te gere viés. Se ele continuar subindo, a gente tende a continuar o movimento. Lembre sempre que o preço ele é soberano referente a tudo que a gente tem aqui no gráfico. Primeiro, o mais importante que a gente deve olhar quando a gente senta aqui é o que o preço está fazendo. E a gente tem a foto de cada time frame aqui através dos candlesticks. Então, é isso que vai servir como base de tudo para você fazer a sua tomada de decisão. Então, essa foi a movimentação aqui desse índice. Buscou primeiro, segundo alvo do breakout do dia anterior. Entrada inicial aqui pelo 2 minutos, bem filtrada aqui na nossa sala ao vivo ali pelo Discord. Colocando o stop na própria barra número 2. Pegou primeiro o alvo, voltou, trocou polaridade e o preço simplesmente continua aqui dando sequência nesse movimento altista. E o Dolinha? Bom, o Dolinha foi o pagador das contas de hoje aqui, pelo menos para mim. O Dolinha também entregou uma movimentação de entrada de Fab4. O Dolinha para mim ficou até mais interessante o trade de Fab4 do Dolinha do que até mesmo o índice. Então, qual foi o cenário aqui que a gente tinha para o dólar? Bom, dólar, a gente já tinha mapeado essa possibilidade de alvo aqui alguns dias atrás, que era justamente desse movimento em A. Após perder essa mínima aqui, a gente geraria alvo aqui no 5459, alvo de FIBO, o primeiro alvo aqui de 61, referente a esse espelhamento. Como a gente ainda não tem um pivô de baixa nesse dólar formado, não chegamos aqui a fazer um cenário aqui, ó, de topo descendente para esse dólar, eu ainda não tenho como pegar a projeção desse movimento. Então, por isso eu ainda estou trabalhando com o espelhamento desse movimento aqui para frente. E a gente simplesmente buscou praticamente em linha reta essa região de primeiro alvo. Estamos chegando aqui no quarto dia consecutivo de queda. Se o dólar der continuidade na sua baixa, próxima região de alvo que a gente tem é esse fundo anterior, que é a casa aqui dos 5.400. Então, Dolinha também dentro da sua movimentação de baixa para esse movimento. Só que quando a gente vem para o movimento de ontem, desse dólar, eu até mapeei junto com o pessoal. Isso aqui é um breakdown play, ou então, se você quiser chamar aí por uma nomenclatura diferente, um power breakout. Eu lembro que o Palex falava muito, né? Power breakout. Mário Pisani também utiliza essa nomenclatura, que é justamente quando o preço ele lateraliza, aguardando a média móvel de 20 chegar. A média móvel de 20 chega no preço, o preço simplesmente dá continuidade nesse movimento da queda. Quando a gente abre o dólar no pregão de hoje, qual é o movimento que a gente tem, né? Bom, a gente tem um primeiro nível, deixa eu botar no 15 minutos aqui para identificar as regiões. Bom, a gente tem um nível de resistência desse movimento aqui para esse dólar. Esse daqui é o nível de resistência, porque o preço ainda não conseguiu romper essa região. Então, aqui é o nível de resistência. E eu tenho um nível aqui intermediário comprador, né, que é o do fundo aqui do pregão de ontem. Então, esse nível aqui é o nosso nível de suporte. Lembrando que a gente tá numa tendência de baixa. O preço vem fazendo aqui, ó, topos e fundos descendentes. Então, a probabilidade é sempre maior da gente dar continuidade nesse movimento. Lembrando que uma tendência ela é válida até ela ser revertida
segundo a teoria de Dow. Bom, temos aqui a nossa abertura muito próxima em relação à mínima aqui do dia anterior. Então, essa daqui foi a mínima do dia anterior. E a nossa abertura pelo 2 minutos vem onde? Vem praticamente um tique acima da mínima do dia anterior. É uma região muito perto e já entra bastante pressão de compradores aqui, né? Principalmente na abertura, né? A abertura foi bastante volátil, a gente teve um candle de 20 pontos aqui na abertura, preço voltou. E aí ele simplesmente dá sequência de uma maneira bem cadenciada aqui por esses 2 minutos. Só que, lembra que eu comentei no índice? Um primeiro movimento saindo de um estado comprimido, qual é a probabilidade? O primeiro pullback dificilmente provocará reversão. Então, esse movimento direcional da abertura, com o gap, a gente já identifica a possibilidade aqui, ó, deixa eu pegar a ferramenta, como esse gap oculto aqui, ó, um candle vendedor. Esse gap oculto aqui, para mim, é intenção vendedora. Então, a gente tem simplesmente um movimento de queda desse estado comprimido, um primeiro movimento. Esse movimento comprador é um pullback desse primeiro movimento. E esse primeiro movimento a gente está saindo do 2 minutos. A gente tinha a Fab4 aqui bem comprimida pelo cenário dos 2 minutos. Ó. A Fab4 do dolinha estava aqui no 2 e era a mesma região pelos 5 minutos. Então, os dois time frames estavam alinhados para a nossa Fab4. Alinhados também em relação à média, 228. E o 2 minutos aqui no contexto igual, 228. Todo o cenário do dólar aqui ele estava totalmente alinhado. Então, a gente juntou vários fatores confluência aqui para fazer esse trade do dolinho. Eu tenho um primeiro movimento. O primeiro movimento não atinge a mínima que a gente tinha anterior. A gente já sabe que para o dólar, a estatística do dólar é o quê? 89% dos pregões, isso backtestado desde 2005, 89% dos pregões do dólar renovam ou a máxima ou a mínima do dia anterior. Arredondando, a cada 10 pregões que o dólar fizer, 9 deles vão renovar ou a mínima ou a máxima do dia anterior. Tendo essa estatística ao nosso favor e esse movimento ainda não ter violado a mínima, a gente observa uma possibilidade de um trade maior aqui nesse dólar. Então, quando a gente já demarcado essa região de Fab4, a gente tem um pullback com muitas barras sequenciais aqui, ó. No 2 minutos são 5 barras sequenciais. Então já é um cenário bem distorcido para dentro de um pullback. Quando eu baixo o meu time frame pelo 1 minuto, foi onde eu fiz a minha entrada, eu tenho também um movimento vindo em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 barras consecutivas. Essa região aqui, ó, deixa eu deletar, é uma região de troca de polaridade. Aqui é um fundo, aqui é um fundo. Rompido na abertura, ele vai trabalhar aqui, se ele estava trabalhando como suporte anteriormente, ele vai trabalhar nessa região como uma região de resistência. Se eu chego nessa região de resistência com o preço numa sequência muito grande de barras, a probabilidade é de romper ou de falhar? A probabilidade de falhar. Então, eu tenho esse topo anterior aqui, eu chego para romper ele na 7ª barra consecutiva. Qual é a chance disso conseguir ser um rompimento saudável? Cavalo cansado não sobe morro. Então, preço realmente vindo daqui, chegando aqui nessa máxima bastante cansada. Outra confluência que a gente estava mapeando, dessa mínima para essa máxima anterior, olha a retração de 61 aqui, ó, também fazendo preço. Então, a gente tinha troca de polaridade, a gente tinha retração de Fibo, a gente tinha aqui o Prior Days Close, que é outro nível de resistência que a gente também aqui tem dentro do nosso operacional. Olha só o PDC aqui, ó, o Prior Days Close. É essa linha aqui sólida. E olha onde é que o preço bate aqui, ó, e acaba voltando. Então, tudo isso aqui gera em confluência para a gente executar essa entrada. E Alisson, onde foi aqui o seu clique nesse dolinha? Meu clique nesse dólar foi exatamente aqui, nessa barra número 11. Essa barra número 11, ela aciona um CAS em situação especial de Lock 2. Além disso,
a gente tem aqui pelo 2 minutos, aumentando um pouquinho aqui o nosso time frame, essa barra número 6, ela fica uma Bottom in Tail Takeout ou uma RBR, como você quiser aí identificá-la. Pelo 2 minutos, a entrada seria na eliminação dessa barra número 6, para ser um trade bem antecipado, com um risco aqui nessa máxima. Pelo 1 minuto, eu antecipei ainda essa operação, fazendo a entrada aqui por essa barra número 10. Então, inicialmente, a gente tinha um risco de 4 pontos de dólar, e pelo fato da gente não ter testado a mínima do dia anterior, foi ela quem eu utilizei como alvo dessa operação, que rendeu 20 pontos e meio até a renovação aqui dessa mínima desse dólar. E por que eu resolvi botar no bolso aqui nesse movimento? Bom, olhando 5 minutos, estávamos vindo fazer o rompimento dessa região de mínima, um pouco mais afastado da média móvel curta e afastado da média móvel de 20. A gente tinha um ponto interessante também, que a gente não havia testado a média móvel de 200 aqui, ó, do time frame do 1 minuto. Para romper regiões importantes, geralmente a gente precisa voltar para ela. Então, é outro backtest que a gente fez. E todos esses insights operacionais eu compartilho junto ali com a nossa galera do Discord, e também são os insights aí que estão dentro da nossa mentoria. E aí, outro fator também era o fator notícia. Esse candle aqui, ó, 31 do 1 minuto, ou então a barra número 16 aqui do 2 minutos, foi justamente às 9h30. E às 9h30 a gente teve aqui índice de preço ao produtor lá nos Estados Unidos e gerou uma volatilidade. Então eu decidi colocar no bolso um trade que inicialmente teve 4 pontos de stop e rendeu para nós aqui 20 pontos e meio de alvo, justamente aqui na renovação da mínima do dia anterior. Então, se você ainda não viu meus stories lá no Insta, também compartilhei que era a primeira possível região de parcial a ser executada na mínima do dia anterior. E aí, a gente tenta renovar essa mínima mais uma vez, falha esse movimento, deixa um candle de reversão aqui. E aí a gente teria o que para buscar? 200 do 1 minuto, preço faz um ritual de passagem, rompe a 200 do 1 e vem buscar a 200 do 2, que nessa região aqui, ó, era confluência com a 200 do 5. E se a gente for reparar, essa 200 do 5, ela está sendo resistência para esse dólar. Sendo resistência para esse dólar desde o movimento de ontem, utilizando aqui a leitura até de time frames maiores, o 15 minutos estava apoiado pela 20. Os 60 minutos estava apoiado pela 20 com a 8 bem comprimida. Então, muito improvável desse dólar conseguir romper essa região aqui, ó, bem comprimida. Fica muito difícil trabalhar no movimento comprador, porque o comprador ele é trade de retorno. É o mesmo cenário que a gente vai trabalhar, por exemplo, na venda do índice. Venda de índice nesse momento está sendo trade de retorno. E aí a gente simplesmente volta a renovar fundos e deixar topos descendentes. Volta a renovar fundos e deixa topos descendentes. O movimento simplesmente volta a amassar essa região de suporte, só que agora calçado pelas médias móveis, a gente tem mais facilidade para fazer esse rompimento. Pelos 5 minutos, pelo 15 minutos, aqui a gente deixou um cenário de uma GBI aqui, que seria a possibilidade de entrada na perca dela com o stop logo acima, para vir buscar aquele alvo mais macro de Fibo. E olha só como ficou bonito aqui essa cravada de alvo, né? Essa cravada de alvo, pelos 5 minutos, pelos 15 minutos, quer dizer, deixa um cenário, essa 33 é uma NRB de fundo. Então, trade possível de retorno à média. Se essa média aqui for superada, a gente pode possibilitar aqui um movimento um pouco mais ascendente. Quem sabe voltar de novo para essa troca de polaridade aqui. Mas foi bem legal aí essa movimentação do Dolinha. Buscou esse alvo mais macro aqui que a gente tinha lá daquele espelhamento aqui, ó, desse asão, olhando aqui pelo 15 minutos, ó, desse asão aqui que eu comentei no começo aqui do fechamento do Dolinha. Vamos ver se essa região aqui ela vai servir como alvo para promover um recuo um pouquinho maior. O dólar realmente dentro do seu quarto dia aqui já de queda, também está querendo aqui fazer um descanso, já está cansando nessa movimentação, mas sempre lembrem que o preço é mais importante do que tudo. Então, o preço a gente consegue identificar através das barras, através dos candles, através da solidez das barras. Isso aí é bastante importante. E também a gente tem uma tendência, e essa tendência ela é válida até ser revertida.
Uma tendência só é revertida quando a gente deixa de fazer, no caso do dólar, topos e fundos descendentes e começa a fazer topos e fundos ascendentes. E no caso desse índice, quando a gente parar de promover topos e fundos ascendentes e promover topos e fundos descendentes. Não gerem viés só porque já esticou, porque a gente simplesmente pode esticar mais. E é isso, galera. Valeu demais pela presença em mais um vídeo de fechamento. Não esquece aqui, ó, de deixar o seu comentário, manda um salve, que ajuda bastante aqui na entrega do conteúdo para mais pessoas. Tamo junto e até amanhã.